Sabe aquele incômodo que a gente sente quando a gente tem uma empresa, um time grande e a gente percebe que não existe evolução nesse time? Principalmente as suas lideranças não estão conseguindo realizar e trazer resultados efetivos. Você percebe que a comunicação entre os times está muito ruim. Você não consegue ver indicadores, resultados, ver um time engajado. Esse é um grande problema quando a gente tem um RH um pouco mais operacional. Um RH que não cuida das pessoas olhando para a área de desenvolvimento. Por isso que eu vim aqui falar com vocês. Muitas vezes o dono, o empresário, ele está incomodado porque o time dele não está trazendo aquele engajamento que ele precisava. Então tem problema sério de comunicação interna. Projetos não andam, não caminham por algum motivo. Ele percebe que não tem uma cultura organizacional forte. Muitas vezes a empresa nem construiu isso, missão, visão e valores. Quando você percebe aquelas lideranças que não evoluem, né? Muitas vezes não é uma liderança inspiradora. Tudo isso, o empresário ele sente essa dor e não sabe o que fazer. E o RH, ele justamente serve para resolver esse problema. Serve para justamente olhar para dentro desse negócio, dessa empresa e entender quais são as dores e por onde a gente precisa começar. Cuidar das pessoas é essencial. Cuidar, olhar para elas, entender os gaps, mapear os gaps e traçar esse plano de desenvolvimento. O que é importante, né, dentro de uma empresa também, que muitas vezes o empresário, o dono, ele não consegue observar, que é criar uma cultura dentro da empresa, né? É entender por que aquela empresa existe, como que você quer que os colaboradores se comportem, quais são os projetos que são mais relevantes, quais são os cargos que realmente fazem a diferença. Tudo isso é trazer uma cultura para dentro da empresa. E mais ainda, hoje em dia, é trazer a cultura da inovação, é pensar diferente, é sair da caixa, é trazer a cultura da agilidade, né? Hoje em dia não dá mais pra gente pensar naquele RH que ficava lá cheio de planilha, engessado com os processos deles, amarrados. O RH tem que estar na frente, tem que estar estimulando, tem que estar fazendo as pessoas pensarem, provocando as pessoas a sair daquele lugar, dentro da área, mas na carreira, na vida da pessoa, né? Tudo isso faz muita diferença dentro de uma empresa para que a gente possa mover a empresa e trazer resultados melhores. Hoje a gente tem uma solução chamada outsourcing de RH. É a terceirização do RH, mas não que diz respeito a desenvolvimento de pessoas e não a parte de DP, trabalhista, não é isso. Pensa uma coisa, você hoje teria que ter pelo menos aí um analista de RH para poder começar a conduzir alguma coisa de desenvolvimento no seu time. Pois é, a gente traz um time para você totalmente preparado, especialistas com mais de 15 anos de experiência para fazer o RH da sua empresa. Tudo que está ligado a desenvolvimento. Comunicação interna, avaliação de desempenho, cargos e salários, OKRs, coaching para liderança, desenvolvimento dessas lideranças. Tudo isso é feito dentro do outsourcing. E como é que a gente faz? Primeiro, a gente precisa entender como que está essa equipe, como que está o nível dessa liderança. Então, primeiro a gente faz um diagnóstico. É fundamental para que a gente possa traçar um plano de trabalho para a empresa. São perguntas direcionadas aos líderes, pessoas mais antigas, mais jovens, para que a gente possa traçar e mapear qual é a dificuldade e a maior dor hoje dentro da empresa. Além de uma ferramenta de assessment para que a gente possa avaliar como é que está o nível das pessoas. Feito isso, é feito um diagnóstico onde a gente traça um plano de trabalho bem detalhado, bem organizado, com todas as prioridades que são importantes para aquela empresa. Muitas vezes já aconteceu um cliente me procurar e falar assim: Márcia, vamos fazer um plano de cargos e salários? Essa é a prioridade hoje que tem na empresa. E aí a gente fazia um diagnóstico e a gente entendia que não. Antes do plano, precisava desenvolver muita coisa dentro da empresa. Precisava criar uma cultura da liderança, criar um canal de comunicação, criar um time mais engajado antes da gente começar o plano. E aí você tem um time para trabalhar para você, um time para te apoiar, um time para pensar nas soluções, para que você saia desse processo. Só vai tomar decisão em conjunto conosco. Então você ganha um gerente de RH, um analista, um assistente, um time completo para trabalhar para você. E aí fazer um trabalho desse tem um custo-benefício muito grande, principalmente para a estratégia da empresa, né? Porque a gente vai
trabalhar em cima do que a empresa precisa. O RH é totalmente ligado à parte de estratégia da empresa. E é nisso que a gente vai focar. Então, e você? Tá sentindo alguma dor semelhante a essa que eu contei para você? Tá percebendo assim que precisa realmente de um suporte, de um RH mais estratégico, de um RH inovador, um RH que vai trazer uma cultura mais ágil? A Conexão pode te ajudar em tudo isso. A gente tem aqui pessoas especialistas para cuidar desse RH para você, fazendo algo bem diferente, bem personalizado para a empresa. Então, se você se interessou pelo que eu falei, se você ficou com alguma dúvida, tem links aqui embaixo. Fala com a gente, veja nossas redes sociais e se inscreve no canal.